Noções de instalações prediais de combate a incêndio. Que legislação fala sobre esse tema? Nós temos a norma NBR da ABNT, a 13.714, que fala sobre sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio. Primeiro, nós temos que saber quais são os requisitos gerais referente a essa norma. Então, os sistemas de combate a incêndio estão divididos em sistemas de mangotinhos, tipo 1, e sistema de hidrantes, tipo 2 e 3, conforme especificado na tabela 1. Então, a norma cita essa tabela 1 aqui dos tipos de sistema. Nós temos 3 tipos de sistema, né? 1, 2 e 3. Aqui na segunda coluna tem o tipo de esguicho. Esguicho é o equipamento que fica na ponta da mangueira, tá? Tem o esguicho regulável, o esguicho de jato compacto de 16 mm ou regulável e de jato compacto de 25 mm ou regulável, tá? E tem as mangueiras, os diâmetros das mangueiras para o tipo 1, 25 ou 32 mm, com comprimento de 30 metros. Para o tipo 2, nós temos mangueiras de 40 mm, com 30 metros de comprimento. Para o tipo 3, mangueiras de 65 mm de diâmetro, para 30 metros de comprimento. As saídas, nós temos para o tipo 1, uma saída, para o tipo 2, 2 saídas, e para o tipo 3, 2 saídas também. Então, vocês veem aqui que a diferença entre o mangotinho e o hidrante é basicamente o número de saídas e o diâmetro, tá? Então, para o mangotinho só tem uma saída, e para o hidrante, que é o tipo 2 e 3, você tem 2 saídas com diâmetros maiores, tá? A vazão, né, logicamente, será maior para os hidrantes, devido aos diâmetros. Nós temos aqui a vazão em litros por minuto de 80 ou 100 litros por minuto para o mangotinho, né, tipo 1, e de 300 litros por minuto para o tipo 2 e 900 litros por minuto para o tipo 3. Aí diz aqui, os diâmetros dos esguichos das mangueiras são nominais, né? Não são diâmetros reais, são diâmetros comerciais, né? Nominais. As vazões correspondentes a cada saída, né? Aqui 2 e 1, né? Referente aqui as vazões correspondentes a cada saída, referente a, no caso aqui só tem uma saída, né? Então seria apenas ou de 80 ou de 100. Né? Aí está a foto de uma caixa, né, de um abrigo com um mangotinho. Você tem que ver que o mangotinho só tem uma saída, né, com um registro aqui, e interligado à saída você tem a mangueira. E aqui é o esguicho. Né? A ponta da mangueira você tem o esguicho. O hidrante, nós temos também a caixa das mangueiras. Já o hidrante, ela tem 2 saídas, tá vendo? Uma saída para um lado, uma saída para o outro lado, tá vendo? Com respectivos registros. Aplicabilidade dos sistemas. Então, em que tipo de edificação esse sistema é aplicável, né? E de que forma ele é aplicável? As edificações com área construída superior a 750 metros quadrados e ou altura superior a 12 metros devem ser protegidas por sistema de mangotinhos ou de hidrantes, conforme estabelecido na tabela D1. Então, você está vendo aí que tem um limite mínimo de 750 metros quadrados de área construída, tá? E altura superior a 12 metros. Então, esses são os requisitos mínimos para você aplicar essa norma aí, né? De uma instalação de combate a incêndio predial. Tá bom? As edificações do grupo A, que a gente vai ver na tabela, conforme a tabela D1, devem ser protegidas por um sistema tipo 1, né, que é do mangotinho, né, com vazão de 80 litros por minuto, dotados de pontos de tomada d'água de engate rápido para mangueiras de diâmetro de 40 mm. Vê figura D1. Aí está a figura D1, referente ao mangotinho. Né, nós temos aqui a tomada d'água para a mangueira de 40 mm e aqui uma derivação aqui direto para a mangueira também, né? Você tem
a mangueira aqui conectada já ao sistema e aqui a saída que você pode acoplar uma mangueira externa, né? O corpo de bombeiros, por exemplo, pode vir e engatar uma mangueira externa aqui na saída tipo 1, né? Do sistema da figura D1 da tabela. Então está a tabela, né? Dividindo os grupos, classificação dos edifícios e aplicabilidade dos sistemas. Então você tem nessa tabela qual é o sistema que vai ser aplicado e qual é o tipo de edifício que vai conter esse sistema. Então temos o grupo A, refere-se à ocupação residencial, então edifícios residenciais. Então ele vai usar o sistema 1, que no caso é o mangotinho, né? E divisão A1, aqui é uma simbologia, né? Um código para esse grupo, né? E qual é a descrição desses edifícios? Habitações multifamiliares, exemplo, edifícios de apartamentos em geral. Então, para edifícios de apartamento, a norma exige o sistema 1, que é o sistema de mangotinhos, tá? O grupo B, serviços de hospedagem. Então, você está dividido em B1 e B2. B1, hotéis e assemelhados. E B2, hotéis residenciais. O que é a diferença desses dois? Aqui é exemplo, né, do hotéis e assemelhados. Hotéis, motéis, pensões, hospedarias, albergues, casas de cômodos. Hotéis residenciais, com cozinha própria nos apartamentos, inclui a parte hotéis e hotéis residenciais. É um hotel que tem a cozinha no apartamento, tipo uma parte hotel, né? Aí está no grupo B2 aqui. E que tipo de sistema ele vai usar, os hotéis? O 1, né, que é o do mangotinho. O C, comercial varejista, lojas, né? Então vai usar o sistema 2, está dividido em C1 e C2. O C1, comércio em geral, de pequeno, médio e grandes portes. E o C2, centros comerciais. Comércio em geral é armarinho, tabacarias, mercearias, frutarias, né? Boutiques e outros. Edifícios de lojas, magazines, galerias comerciais, supermercados em geral, mercados e outros. E o C2 é centros de compras em geral, tipo shopping centers. Então, os shopping centers tem que estar com o sistema 2 de hidrante, né? Sistema 2 lá da tabela que eu mostrei anteriormente, tá? Ele está classificado como C2. O grupo D, serviços profissionais, pessoais e técnicos. Esse sistema do grupo D vai usar o sistema 1, né, que é de mangotinho, locais para prestação de serviços, escritórios administrativos ou técnicos, consultórios, instituições financeiras, agências bancárias, etc. O grupo E, educacional e cultura física, vai usar tipo 1, que é o mangotinho, escolas em geral, né, a parte de educação. O F, locais de reunião de público. Então, nós temos locais onde há objetos de valor inestimável, museus, galerias de arte, vai usar o tipo 1, né, que é o mangotinho. Templos e auditórios, igrejas, sinagogas, é o F2. Centros esportivos, estádios, ginásios. Clubes sociais, aí vem boates, clubes noturnos, salões de baile. Locais para refeições, restaurantes, lanchonetes, e aí vai. Então, aqui é tudo locais de reunião de público. Aglomerações, né, de público. Aqui todo esse aqui, né, de cima até o F5 vai usar mangotinho, e do F6 em diante vai usar o tipo 2, que é o hidrante. Estações de terminais de passageiros, estações rodoferroviárias, aeroportos, estações de transbordo, teatros em geral, cinemas, óperas, arquivos, bibliotecas e assemelhados. Então todos esses aqui do F6 para baixo vai usar hidrante. O grupo G, serviços automotivos, vai usar hidrante tipo 2. Garagens com ou sem acessos de público, abastecimento de combustível, garagens automáticas, coletivas, oficinas, borracharias, postos de combustíveis e rodoviárias. O H, serviços de saúde e institucionais. Então, hospital em geral. Então, hospital, clínicas, consultórios veterinários e assemelhados.
asilos, orfanatos, abrigos, tal. Então, você vai procurar localizar o edifício que você vai projetar nessa classificação aí, tá? Para saber qual o sistema que você vai usar. Então, nós temos também o I, né? O grupo I, que é o industrial, atacadista e depósitos, a parte de indústria. E pronto, o I seria o último grupo da tabela, tá? Que são as indústrias. Aí está um desenho com o sistema tipo 2, né? De hidrante. Então você tem aqui as duas saídas, né? Você vê que no Mangaltinho só tem uma saída para conectar o engate da mangueira do bombeiro. E aqui tem duas saídas. E aqui você tem que ter um abrigo duplo também, né? Um abrigo para você colocar a mangueira de cada saída dessa, né? Recalque. Então, tem um outro sistema dentro do sistema de combate a incêndio que chama-se de recalque. Então, todos os sistemas devem ser dotados de dispositivo de recalque, consistindo em um prolongamento do mesmo diâmetro da tubulação principal, com diâmetro mínimo de 2 polegadas e máximo de 4 polegadas, cujos engates são compatíveis aos utilizados pelo corpo de bombeiro local. Então, o que é isso? O que é esse recalque? Quando você faz a instalação de incêndio de um prédio, você desce a coluna de incêndio lá do reservatório, tá? Pelo shaft, e vai derivando, né, para os andares, tá? Para colocar os pontos dos mangotinhos, no caso. E essa tubulação ela deve ir até a frente do condomínio, ou até um local de fácil acesso do corpo de bombeiros, do carro do corpo de bombeiros, para que o corpo de bombeiros consiga encaixar, fazer um engate de uma tubulação e recalcar água para o sistema depois que a água do reservatório vier a acabar durante a extinção desse incêndio, tá? Então, é uma garantia, né, posterior à utilização da água da reserva de incêndio. Então, você sempre deixa uma reserva de incêndio no reservatório, e essa reserva de incêndio ela vai ser utilizada, e assim que acabar, o corpo de bombeiros, caso o fogo ainda não tenha sido extinto, né, o corpo de bombeiros vai recalcar água para o sistema para garantir a continuidade do serviço de combate a incêndio. Então, quando o dispositivo de recalque estiver situado no passeio, né, na frente do condomínio, né, do prédio, este deverá ser enterrado, né, em caixa de alvenaria com fundo permeável ou dreno. O que é um fundo permeável? Você não faz o fundo de concreto na caixa, você faz o fundo com brita, você coloca um lastro de brita, porque quando cair a água ali, a água vai infiltrar no solo, tá? Não vai encher a caixa com a água que está saindo do engate ali da mangueira com a saída da tubulação de recalque, tá? Tampa articulada e requadro em ferro fundido, identificada pela palavra incêndio. Então tem que identificar lá no piso da calçada essa caixa de ferro fundido com essa tampa articulada, com as dimensões de 40 por 60, né, centímetros, afastada 50 centímetros da guia do passeio, ou seja, do meio fio para dentro, 50 centímetros no mínimo. A introdução tem que estar voltada para cima com ângulos de 45 graus e posicionada no máximo a 15 centímetros de profundidade em relação ao piso do passeio, conforme figura 1, que eu vou mostrar a seguir. Então, essa caixa é para uso do corpo de bombeiros, fazer a conexão da tubulação do tanque, né, do carro-tanque do corpo de bombeiros, e jogar a água para o sistema de incêndio do prédio para continuar a extinção do fogo, tá? O dispositivo de recalque pode ser instalado na fachada principal da edificação ou no muro da divisa com a rua. Então é possível também, ao invés de colocar na calçada, você colocar ele no muro ou na fachada do prédio, com a introdução voltada para a rua e para baixo em um ângulo de 45 graus e uma altura entre 60 centímetros e 1 metro em relação ao piso do passeio ou interior da propriedade. Então vou mostrar aqui o desenho, ó. Aqui é a caixa do passeio, né? Tá aqui a rua, né?
o grade da rua, aqui o meio-fio, né? E aqui tem a calçada e a caixa está instalada aqui na calçada. A norma fala que essa distância é de 50 centímetros, né, pelo menos. E tem que ter uma tampa de ferro fundido, articulada, com dobradiças aqui. E a tubulação, que vem de lá do prédio, né? E tem aqui uma junção com a saída com um desnível máximo de 15 centímetros em relação ao nível da calçada. Aí o Corpo de Bombeiros vem, abre aqui, engata a tubulação dele e joga a água para dentro do sistema de combate a incêndio para continuar o combate após a água da reserva de incêndio acabar. Tubulação. A tubulação do sistema não deve ter diâmetro nominal inferior a 2,5 polegadas, ou seja, 65 milímetros. Para sistemas tipo 1, poderá ser utilizada tubulação com diâmetro de 50. Então, para mangotinhos, você pode usar tubulação de 2 polegadas, desde que comprovado tecnicamente o desempenho hidráulico dos componentes e do sistema e aprovado pelo órgão competente. Quem é esse órgão competente? É o Corpo de Bombeiros. Então, o Corpo de Bombeiros é que vai avaliar o seu sistema, se ele vai funcionar ou não, se ele está aprovado ou não. Então, o projeto tem que ser submetido ao Corpo de Bombeiros, né? O projeto de combate a incêndio. A tubulação aparente do sistema deve ser em cor vermelha. Então, toda a tubulação, está aqui a foto, ó, toda a tubulação de incêndio que tiver aparente, né? As que estiverem enterradas pode deixar até sem pintar, mas as que tiverem aparentes têm que estar identificadas pela cor vermelha, tá? Todo e qualquer material previsto ou instalado deve ser capaz de resistir ao efeito do calor, mantendo seu funcionamento normal. Não sendo possível garantir esta condição, meios de proteção necessários devem ser prescritos pelo projetista, em todos os detalhes. O que quer dizer esse parágrafo aí? Está dizendo que a tubulação, né, estou falando de tubulação, ela tem que ser um material que não seja derretido pelo fogo, né, não seja atacado pelo fogo e pelo calor. Então, você não pode colocar qualquer material na tubulação, tem que ser um material que resista ao efeito do fogo e do calor. O meio de ligação entre os tubos, ou seja, a conexão entre tubo e conexão, e acessórios diversos, deve garantir a estanqueidade, ou seja, não deve vazar, e a estabilidade mecânica da junta. Então, a junta deve estar ali estável, não deve desconectar. E não deve sofrer comprometimento de desempenho, se for exposto ao fogo. Então, a conexão também tem que garantir que ela continue existindo ali, mesmo sobre a ação do fogo, tá? Então, você tem que escolher um material de tubulação e um material para as conexões e tipo de conexão, né, que não seja atacado pelo incêndio, né, pelo fogo, pelo calor. A tubulação deve ser fixada nos elementos estruturais da edificação através de suportes metálicos, rígidos e espaçados em no máximo 4 metros. Então tem que estar com braçadeiras, né, fixando a tubulação à estrutura. Ela não deve estar solta. Os materiais termoplásticos, que é PVC, PPR, PEX, o que for, o material termoplástico que você for usar, na forma de tubos e conexões, somente devem ser utilizados enterrados, então só pode ser usados se for enterrados, e fora da projeção da planta da edificação. O que é fora da projeção? É fora da área construída. Então, o material plástico só pode estar num trecho que seja aberto, não tenha nenhuma cobertura, tá? Não tenha a projeção da construção sobre aquela área, tá? Satisfazendo a todos os requisitos de resistência à pressão interna e aos esforços mecânicos necessários ao funcionamento da instalação, tá? Alarme. Todo sistema deve ser dotado de alarme audiovisual, indicativo de uso de qualquer ponto de hidrante ou mangotinho, que é acionado automaticamente através de pressostato ou chave de fluxo. Ele vai alarmar, ou seja, identificando que o sistema está em funcionamento e, portanto, existe um incêndio, né? Está ocorrendo um incêndio ali naquela construção.
O abrigo é a caixa onde fica, a caixa metálica, onde ficam as mangueiras de incêndio. Então, as mangueiras de incêndio devem ser acondicionadas dentro dos abrigos, em zigue-zague ou aduchadas, né? Arrumadas lá, sendo que as mangueiras semi-rígidas podem ser acondicionadas enroladas, com ou sem o uso de carretéis axiais. Então, às vezes tem um carretel onde você enrola a mangueira dentro da caixa. Então, aí está dizendo com ou sem carretel axial. Ou em forma de 8, né? Você arrumar ela em forma de 8, em 8 assim, né? Você vai para um lado, vem para o outro e vai dobrando, permitindo que a utilização seja feita com facilidade e rapidez. Então, você não pode botar a mangueira lá de qualquer jeito, porque senão vai dar um nó na mangueira. Quando você for puxar, a mangueira vai enganchar lá, né? Vai prender e você não vai atuar sobre o incêndio. No interior do abrigo pode ser instalada a válvula angular, desde que o seu manuseio e manutenção sejam garantidos. Então a válvula, né, ela pode estar fora do abrigo das mangueiras ou dentro do abrigo. Os abrigos devem ser em cor vermelha, igual à tubulação, né, possuindo apoio ou fixação própria, independente da tubulação, que abastece o hidrante ou mangotinho. Então não é para você fixar a caixa, né, o abrigo, na tubulação. Então, pelo fato da tubulação ser metálica, não é por isso que você vai fixar a caixa no tubo, né? Ela tem que ter uma fixação independente. Elas geralmente são chumbadas na parede, né, independente da tubulação. Os abrigos não devem ter outro uso além daquele indicado nesta norma. Então você não deve usar o abrigo das mangueiras para armário, usar para armário de produto de limpeza, usar para qualquer outra finalidade. Ali é só para condicionar a mangueira e a válvula, ali a válvula angular, né? Se você quiser. Senão você põe a válvula fora. Mas o objetivo principal desses abrigos é acondicionar as mangueiras, tá? Não pode botar outra coisa lá, ferramenta, nada disso. Aí está o abrigo, né? A caixa de incêndio, mais popularmente conhecida. A localização. Os pontos de tomada d'água devem ser posicionados na proximidade das portas externas e o acesso à área a ser protegida, e não mais que 5 metros. Então, em todos os andares dos apartamentos tem essa caixa e os pontos de tomada d'água, né, para você usar numa eventualidade. Então, tem que atender esse requisito aqui, nas proximidades das portas externas, né, dos apartamentos, e o acesso à área a ser protegida a não mais que 5 metros, tá? Não pode ter uma distância maior que 5 metros. Em posições centrais nas áreas protegidas, você pode colocar numa posição estratégica que atenda a toda aquela área daquele andar ali, né? Fora das escadas ou antecâmaras de fumaça. Então você não pode colocar a caixa de combate a incêndio dentro do ambiente da escada. Ele tem que estar fora. De 1 metro a 1,5 metro do piso, né? A altura dele em relação ao piso é 1 metro a 1,5 metro, tá? Reserva de incêndio. Então, como eu falei, o uso da tubulação de incêndio, ele é feito pela água que você reservou no seu reservatório, né? Você calcula uma reserva de incêndio para usar aquilo ali numa eventualidade de um incidente, né? De incêndio. Então a reserva de incêndio deve ser prevista para permitir o primeiro combate. Permitir o primeiro combate. Não quer dizer que essa reserva de incêndio vai ser usada para apagar todo o fogo. É uma ação preliminar, né? Durante um determinado tempo, né? Ela vai durar para sempre, né? Após esse tempo, considera-se que o corpo de bombeiros mais próximo atuará no combate, utilizando a rede pública. Ele vai usar a rede pública para usar lá a tubulação de recalque, né? O sistema de recalque, ou vai utilizar o hidrante da rua mesmo, se for próximo à habitação, para fazer o esguicho da água sobre o incêndio. Caminhões-tanque ou fontes naturais, né? Riacho, lagoa, o que tiver, o corpo de bombeiro pode usar. Para qualquer sistema de hidrante ou de mangotinho, o volume mínimo de água de reserva de incêndio
deve ser determinado conforme indicado. Então tem uma fórmula na qual você acha o volume da reserva de incêndio. Então, como é que é essa fórmula? É a vazão, que é o Q, vezes o tempo. Então, o Q é a vazão de duas saídas do sistema aplicado, tá? Conforme a tabela 1, em litros por minuto. Então, duas saídas, tá? Então, tem que a vazão de duas saídas, não de uma saída só. E o T é o tempo de 60 minutos para sistemas tipo 1 e 2, tá? Então, o sistema, esse volume vai garantir que o sistema de combate a incêndio do prédio combata esse incêndio durante 60 minutos. A partir daí, o Corpo de Bombeiros deve chegar, né? E 30 minutos para o sistema tipo 3. E o V é o volume na reserva em litros. Então, que vazão é essa que está falando aqui? É lá naquela primeira tabela que eu mostrei. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, nessa primeira tabela, tabela 1, tipos de sistema, você tem aqui a vazão. Ó. Para o tipo 1, 80 ou 100 litros por minuto. Para o tipo 2, 300 litros por minuto. Para o tipo 3, 900 litros por minuto.